Olá, eu sou a Érica. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E o tema de hoje é a primeira viagem missionária de Paulo. Antes de qualquer coisa, eu queria falar para vocês que a vida às vezes guarda pra gente momentos que a gente não entende. Quando eu estava fazendo a escola de fundamentos de estudo bíblico na Jocum, enquanto eu estudava Atos, eu tive que fazer o diário de bordo. E também tive que fazer todo o percurso, de todas as viagens missionárias de Atos. Então, hoje, para gravar esse vídeo para vocês, eu tive que ir lá consultar tanto o percurso, que eles fizeram na viagem, cada cidade pelo qual passaram lá no mapa, quanto o diário de bordo, que foi o evento que aconteceu em cada lugar. Então, se algum dia mandarem você fazer alguma coisa do tipo, faça bem feito e faça com qualidade. Ainda bem que meu trabalho foi um bom trabalho. Já pensou? Como eu já havia comentado com vocês, Antioquia da Síria era a base missionária daquela época, da igreja de Atos. Então, lá mesmo, em Antioquia da Síria, estavam reunidos profetas, mestres, e essas pessoas, certo dia, estavam orando. Dentre essas pessoas, tinham duas pessoas, que eram Barnabé e Paulo. Então, enquanto eles oravam, o Espírito Santo falou com aquelas pessoas para que eles enviassem Barnabé e Paulo numa missão. Logo no início da viagem, eles foram em direção à ilha de Chipre. Chegando lá, eles foram em direção ao litoral, onde o litoral tinha várias cidades. Uma dessas cidades era a cidade de Pafos. Chegando lá nessa cidade de Pafos, Barnabé e Paulo começaram a pregar. Junto com eles estava o ajudante, o jovem ajudante João Marcos. Então, nessa cidade de Pafos, ao pregarem o evangelho, um mágico que morava lá, que era amigo do governador, ficou muito chateado com eles, porque ele não queria que as pessoas se convertessem ao evangelho. Então ele ficou bem chateado. Foi então que Paulo exortou e falou: filho do diabo, você que é contra tudo que é de Deus e tudo que é bom, você vai ficar cego aí por um bom tempo. Então, Elimas realmente ficou cego e por causa do que aconteceu, o governador daquele lugar, Sérgio Paulo, se converteu. Ele creu em Jesus Cristo. Partindo dali, eles foram para outro lugar. Então Paulo e seus companheiros navegaram de Pafos até Perge. Só que nesse período o jovem João Marcos, acabou desistindo da viagem e aí abandonou Paulo e Barnabé lá, Isso até deu um certo problema com Paulo e com João Marcos, mas antes da morte de Paulo tudo isso foi resolvido. Mas continuando, eles foram até Perge, na região da Panfilha, e chegando lá eles foram pregar. Só que eles deram preferência a irem primeiro nas sinagogas. Chegaram lá, sentaram, foram assistir às palavras dos judeus na sinagoga. E aí no final, um daqueles judeus falou assim: alguém tem alguma palavra para trazer? Alguém quer falar alguma coisa? Aí Paulo falou e disse: eu quero. Foi lá, fez sinal de silêncio, para todo mundo prestar atenção nele. E aí ele fez ali a pregação. Ele contou toda a história do povo de Israel com Deus para provar para eles que no Antigo Testamento provava que Cristo viria e que Cristo é o Messias. Então ele usou até de versículos do Antigo Testamento para aqueles judeus entenderem e acreditarem que Cristo era o Messias. As pessoas ficaram tão alvoroçadas que quando terminou esse momento de culto deles, insistiram para que eles voltassem de novo no dia seguinte. No dia seguinte, lá estava Paulo mais uma vez pregando e convertendo várias pessoas. E ele dizia assim: Deus nos falou que a gente deve primeiro levar o evangelho a vocês e depois levar para aqueles que não são tementes a Deus. Então eles deram preferência aos judeus. E realmente muitas pessoas creram, muitas pessoas se converteram, mas alguns não. E esses alguns que não se converteram, eles ficaram tão chateados ao ponto de fazerem um complô ali com algumas pessoas, principalmente com algumas mulheres de judeus, e eles perseguiram Paulo e Barnabé, e eles tiveram que sair daquela cidade debaixo de perseguição. A mesma coisa aconteceu em Icônio. Quando eles chegaram em Icônio, deram preferência às sinagogas, pregaram nas sinagogas, alguns judeus creram, outros judeus não creram, e aqueles que não creram foram perseguir Paulo e Barnabé com o intuito de matá-los a pedradas. Eles saíram de lá e foram para Listra e Derbe. Na cidade de Listra, olha só o que aconteceu. Na entrada da cidade tinha um templo de Júpiter. E aí, nessa cidade, Paulo e Barnabé oraram por um aleijado e ele voltou a andar. Então, aconteceu um milagre. O que as pessoas fizeram? Associaram esse milagre ao deus Júpiter. Então, eles passaram a chamar Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque tinha a ver lá com o que eles acreditavam, com a idolatria deles, E eles passaram a idolatrar
Paulo e Barnabé, ao ponto de sacrificarem animais para eles. E Paulo falava, não façam isso, nós somos seres humanos, o que aconteceu foi através do poder de Deus. Não fomos nós que fizemos isso, foi Deus. Mas nada conseguia fazer com que as pessoas parassem de adorar a Paulo e Barnabé. Nessa confusão, quem que chega lá nessa cidade? Os judeus lá que se irritaram contra Paulo e Barnabé e eles saíram de lá, debaixo de perseguição. E aqueles outros judeus lá da cidade de Icônio, que também se revoltaram contra eles e estavam procurando eles para apedrejá-los até a morte. Então se juntou esses judeus que estavam com ódio de Paulo e Barnabé e falaram, agora é a nossa oportunidade. E eles realmente fizeram isso. Apedrejaram Paulo a ponto de Paulo ter sido dado como morto. Eles foram embora porque pensaram que Paulo havia morrido através daquele apedrejamento, mas Paulo não morreu. Logo ele se recuperou, se levantou e voltou para a mesma cidade para pregar. A mesma cidade que ele havia sido apedrejado até ser dado como morto. Gente, isso foi só um pouco, ainda de maneira resumida, do que aconteceu nessa primeira viagem, nessa primeira experiência de missões de Paulo e Barnabé. Eles continuaram levando o evangelho a várias cidades circunvizinhas que estavam ali. E quando terminaram seu percurso, eles saíram voltando em cada cidade, confirmando o evangelho e passando um tempo com aquelas pessoas, discipulando, ensinando-as sobre o evangelho. No final de tudo isso, eles voltam. E aí tem uma questão que leva eles a terem uma discussão. Aí eles fazem uma reunião para saber o que nós devemos exigir dos gentios. O gentio deve ou não obedecer à lei do Antigo Testamento? O que devemos exigir dos gentios em relação a práticas de leis? Até hoje isso é discutido, né? Mas lá teve uma discussão sobre isso, os apóstolos se reuniram, oraram, decidiram, enviaram uma carta falando como que deveria ser feito. E sobre essa reunião chamada Concílio de Jerusalém, nós iremos falar no próximo vídeo. Se você ficou até aqui, muito obrigada por acompanhar. Eu faço isso aqui com muito amor, amo compartilhar isso com vocês. Se você tem algum comentário para fazer sobre o vídeo, sobre essa primeira viagem missionária, ou então se você tem alguma dica de vídeo, de tema, você pode colocar aqui embaixo que eu vou ler sim. Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e até o próximo. Tchau, tchau.